conhece, a Maturi tem esse propósito, né? A nossa missão é transformar o mundo por meio da potência da maturidade. Tá? Isso que resume o nosso propósito, porque a gente sabe a potência que é a maturidade, mas a nossa cultura atual ainda não valoriza, né, direito essa potência, apesar de todo mundo querer chegar lá, né? Então a gente quer realmente não só valorizar, como transformar o mundo dessa forma. Deixa eu tirar aqui da minha frente a janelinha. Então a Maturi surgiu, né, como eu falei, para tentar minimizar essa questão do preconceito etário, né, tornar a sociedade mais justa, para que a gente possa envelhecer com mais qualidade de vida a partir de uma cultura que valorize, que seja mais inclusiva como um todo, né, mas aqui focado no mercado de trabalho. Começou lá em 2015 como Maturi Jobs, como uma plataforma de vagas para 50 mais, e hoje é Maturi porque a gente falava que Maturi é muito mais do que Jobs, e hoje a gente tem várias frentes de atuação que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou finalizar aqui a enquete, que eu vi que a grande maioria das pessoas já respondeu, então agradeço por terem respondido e vou mostrar aqui para vocês para a gente ver juntos. 100 respondentes, a grande maioria do Sudeste, 79%. Tem gente da região Sul, do Centro-Oeste e de fora do Brasil, mas do Norte e Nordeste não tem ninguém. Olha, é difícil acontecer isso. Geralmente temos representantes de todas as regiões. Precisamos trazer mais gente do Norte e do Nordeste. Precisamos de mais representatividade regional aqui nos Maturidades. Vamos trabalhar para isso. Faixa etária, a grande maioria aqui está entre 50 e 60, mas tem bastante gente também de 60 a 70, alguns poucos de 70 a 80, assim como tem também os poucos com menos de 40, e algumas pessoas de 40 a 50 anos. Com mais de 80 não tem ninguém, então a grande maioria está entre 50 e 70, na verdade, né? É o público realmente da Maturi. Como você pretende trabalhar daqui para frente? Boa parte aqui é mais realmente por conta própria, né? O Maturi tem essa pegada mais de empreendedorismo mesmo, e é legal a gente ver isso, que começa a conectar com o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, prestando serviços para outros, em minha própria empresa, quero vender meus produtos e serviços pela internet, trabalhar como CLT, 10%, e uma pessoa aqui quer concurso público. Então, a gente vê aí que a maioria das pessoas está mais por conta própria mesmo. Como tem se atualizado ultimamente? Não, se tem se atualizado ultimamente, a grande maioria sim, sempre ou às vezes, só quando necessário, e só 3 pessoas, não muito pouco. E como que vocês costumam se atualizar? Cursos online, 53%, então acho que é legal, né? A gente vai conectar bastante com o assunto que a Fernanda vai falar, do online, de dados, mas principalmente o legal de ver isso é que mostra que os Maturis não só estão se atualizando, como estão no mundo digital fazendo isso, né? Quebrando muitos estereótipos que a gente ainda vê aí, achando que é só jovem que faz isso e tal, né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios, quebrar esses estigmas, né, que existem. Cursos online, lives e eventos como esse, né, portais de notícias, redes sociais, vídeos no YouTube, ensino formal. Blog, pouca gente está lendo. Não sei se vocês conhecem o blog da Maturi, mas a gente tem um blog muito legal no site da Maturi com centenas de artigos sensacionais. Comunidade Maturi. Quem não está também, depois eu vou colocar o link aqui no chat para que vocês façam parte, que é um espaço de troca sensacional, um grupo de Facebook com mais de 32 mil membros do Brasil inteiro, que é para fazer networking, e através de outras pessoas também tem gente dessa forma. A grande maioria aqui já conhece a Maturi, mas tem 17% que ainda não, então sejam bem-vindos, espero que gostem. Legal, gente, então aqui dá para ter já uma boa noção do perfil de vocês. Bacana. 125 pessoas aqui, já vi que o chat está bombando. Conforme for possível, eu vou lendo aqui também.
E estou vendo que já tem gente compartilhando aqui o seu LinkedIn e tal, que é ótimo também. Bom, então seguindo aqui, essas são as frentes de atuação da Maturi como modelo de negócio para as empresas. Tudo que a gente faz para os Matures, como esse Maturi Day, o nosso blog, a comunidade, nosso YouTube, é gratuito para que vocês possam aproveitar, utilizar. E esses são serviços que a gente presta para as empresas, divulgação de vagas, processo seletivo, plataforma Maturi Jobs, para quem está cadastrada lá, ela é gratuita para você se cadastrar, colocar o currículo, ver as vagas. A gente oferece para as empresas toda uma parte de treinamento, consultoria, e também a parte de branding para marcas que querem estar próximas do público Maturi, em ocasiões como o Maturi Fest e a própria comunidade que a gente tem a empresas apoiando, são marcas que querem conversar com essa comunidade tão engajada como é a da Maturi, né? Então, aqui um resuminho para as empresas que a gente presta esses serviços. Então, para quem não conhece, essa é a plataforma Maturi Jobs, que é onde tem essas vagas. Então, a gente atua tanto nessa frente de empregabilidade quanto de empreendedorismo através dos eventos e cursos. E a plataforma Maturi Academy é o canal onde vocês podem se atualizar, tem todo o conteúdo muito bacana lá também, gratuito para vocês. Aqui algumas das empresas com quem a gente tem feito projetos nos últimos anos. Muitas dessas empresas estão contratando pessoas 50 a mais, algumas fazendo isso pela primeira vez, outras estão atualizando seus colaboradores 50 a mais, ou preparando para um pós-carreira, algumas com projetos internos de preparar a empresa para ela estar mais aberta para a diversidade etária, para a inclusão de pessoas 50 a mais, integração geracional. Então, tem segmentos distintos aí, mas geralmente são empresas grandes que estão olhando para isso, né, como uma questão de diversidade e inclusão. Então, falei o blog da Maturi, que a gente tem aqui a Silvia Triboni que escreve, o Jurandir também, vale a pena dar uma olhada, tem muita coisa bacana lá, super atual, toda semana tem artigo novo. Esse aqui é a carinha do nosso blog, é só entrar no site maturi.com.br que vocês encontram. A comunidade que eu falei do Facebook, hoje já são mais de 32 mil membros, é só entrar no Facebook, colocar Comunidade Maturi e fazer parte do grupo. A gente tem aqui a Cláudia Bremer, nossa Community Manager, e os embaixadores todos que estão aqui, como, deixa eu ver se eu vou conseguir identificar quem que está aqui, mas eu vi já o Pedro, a Sônia, deixa eu ver quem mais que está aqui. A gente tem um grupo de embaixadores muito legais que fazem parte da comunidade e estão aí sempre engajando. Depois eu vejo quem mais está aqui para não esquecer de ninguém. Além, lógico, do todo o time da Maturi. E o Maturi Fest 2022, que é essa grande novidade que estamos lançando hoje, abrindo hoje as pré-inscrições para o evento. Vamos ter aí nomes muito legais esse ano. É um evento que a gente faz anualmente, sempre no meio do ano. Fizemos 2018, 2019 de forma presencial, 2020, 2021 online, foi um sucesso, com grandes nomes, pessoas inspiradoras, cases de empreendedorismo. Então, vale a pena participar. Ele vai ser tanto presencial em São Paulo, quanto online, para quem quiser assistir de qualquer lugar. E a gente tem, além dos painéis e palestras, com essas pessoas inspiradoras, especialistas, temos uma série de oficinas práticas. Acho que esse é um grande diferencial do Maturi Fest que vale a pena vocês saberem. Aqui estão algumas das oficinas que a gente vai ter esse ano, que são bem mão na massa, oficinas práticas lá no evento presencial, que a gente vai trazer especialistas para ensinar mão na massa mesmo, cada um desses temas, para quem quiser se atualizar. É um festival, né? Então são oficinas que acontecem de forma simultânea e tal, é muito legal o clima. Vamos ter mentorias também, vamos ter uma série de ações lá acontecendo e muitas novidades que a gente vai, a partir de agora até lá, começar a divulgar. Ele vai ser de 17 a 20 de agosto,
na FECAP, que fica na Liberdade, em São Paulo, e online, através do nosso YouTube, para o mundo inteiro. Então, pelo site maturifest.com, vocês já conseguem fazer a pré-inscrição para garantir seu lugar. O presencial, lógico, tem lugares limitados, né? Então, quem quiser participar, quanto antes garantir o lugar, melhor e mais barato. O presencial ele tem um custo, né, pela estrutura toda, mas o online não. Então, já fica aqui o convite. Todos vocês vão receber por e-mail depois mais informações, além das redes sociais da Maturi, que a gente vai começar a falar do Maturifest a partir de hoje. Ok? Quem tiver dúvida pode ir colocando no chat, mas conforme for possível eu vou lendo aqui, mas o time da Maturi também vai ajudando a responder. E as redes sociais todas da Maturi, além do Facebook, a gente tem o LinkedIn, o Instagram, YouTube. O Instagram da Maturi também vale a pena seguir, que a gente tem colocado bastante coisa lá, legal, bastante interação, uma ótima forma de ficar também atualizado das novidades todas que a gente tem, ok? Então, hoje a gente vai falar, vou chamar já a Fernanda, apresentar ela, né? E achei muito legal esse post que eles fizeram no Instagram do Social Good Brasil, né, como um lembrete, né, para a gente não esquecer de tomar decisões baseadas em dados e não em achismo. Eu falei, deixa eu trazer isso como introdução, né, porque acho que é bem por aí. O que a gente vai falar hoje é justamente isso, né? Tem tanto dado, tanta informação hoje em dia, que a gente sabendo usar, não tem mais por que existir achismo na nossa vida, né? Seja pessoal ou profissional. Então, vamos aprender como tomar decisões baseadas em dados. E aí, para a gente aquecer um pouco sobre esse assunto, tem aqui uma outra enquete. Opa! Medo de acabar a luz aqui, deu uma piscada. Tem uma outra enquete para fazer para vocês responderem, que é justamente sobre esse tema. Eu vou abrir ela aqui, deve estar aparecendo já para vocês. São poucas perguntinhas, rapidinho para responder sim ou não. Então, a primeira, se você sabe a diferença entre dados sensíveis e dados pessoais. A Fernanda vai falar disso. Se você já trabalha, de repente tem gente aqui que já atua com dados. Se você já fez a autoavaliação em dados, a gente já vai mostrar o que é isso, para quem não sabe, mas todo mundo que se inscreveu deve ter recebido um e-mail já com o link para essa autoavaliação, que é super legal. Ela traz o resultado na hora para você entender a sua fluência em dados. E se você já sofreu algum golpe digital ou foi vítima de fake news. Ah, tem mais aqui. Se você sabe o que é LGPD. E, por fim, se você já se perguntou se o celular consegue te ouvir. Né? Lógico, sem você estar numa ligação, numa chamada, né? Às vezes a gente acha que ele pode estar ouvindo, porque tem coisas que a gente fala sem escrever em lugar nenhum, e de repente começa a aparecer um anúncio sobre aquilo, falando, não é possível, né? Então, eu sei que muita gente já passou por isso, mas isso aqui já começa a aquecer a gente sobre o tema. O pessoal está respondendo aí. E eu já vou compartilhar com vocês essas respostas. Então, enquanto vocês estão respondendo, a Fernanda eu nem sei se eu falo certo seu sobrenome, Fernanda, depois você me corrige. Bornhausen, acho que ainda é mais fácil que o meu, né? Ela é idealizadora e cofundadora. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Eu estou com a pesquisa aberta aqui. Cofundadora da Health Tech Cedo Farmácia da Mente, ela vai contar o que é. Psicóloga, especialista em neurociência, palestrante, idealizadora e cofundadora do Social Good Brasil. Ela tem aí um currículo extenso, que se eu ficar falando vai demorar um tempão, porque ela tem uma grande experiência, mas aqui de forma resumida, falando um pouco sobre a Fernanda, e eu vou deixar que ela se apresente melhor, mas então, antes só fechar aqui a enquete, que a gente tem aqui 107 pessoas que já responderam. Vamos ver o que vocês responderam, para a gente poder entrar no assunto? Se você sabe a diferença entre dados sensíveis e dados pessoais, ficou bem quase empatado, né? 49% sim, 51% não.
Se você já trabalha com dados, ó, já tem bastante gente que trabalha com dados, né? Ou que diz, ou que acha que trabalha com dados, mas muita gente que não. Vamos perguntar para a Fernanda se existe a possibilidade de eu não trabalhar com dados hoje em dia, né? Se você já fez a autoavaliação, algumas pessoas já fizeram, mas a maioria não. Então, depois eu vou colocar aqui no chat o link para quem não fez ainda, que acho que vale a pena fazer. Depois, no Maturifest, a gente vai trazer os resultados consolidados dessa autoavaliação e vocês vão receber também por e-mail. Mas é muito legal, traz um resultado super bacana já na hora para a gente. Se você já sofreu algum golpe digital ou foi vítima de fake news. A maioria não, mas bastante gente diz que sim. Se sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a grande maioria diz que sim, mas também tem gente que não conhece. E, por fim, se você já se perguntou se o celular consegue te ouvir, a maioria já, né? Mas algumas pessoas não. Legal, muito bom, gente. Obrigado. Então, agora eu vou... Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, colocar a apresentação da Fernanda. Deixa eu também achar ela aqui para poder desmutar. Pronto. Fernanda, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito esse convite, mas principalmente obrigado pela parceria da Maturi com o Social Good Brasil. Por favor, fique à vontade para se apresentar. E eu já vou colocar na tela o seu PowerPoint. Você está aí? Morris, primeiro, super obrigada. Eu queria te pedir para não botar na tela, para a gente fazer uma conversa antes de botar o PowerPoint. Ah, tá bom. Eu acho que é mais bacana. E eu não sei se você tem aquele videozinho que a gente passou da educação em dados para depois Sim. passar, depois que eu fizer a introdução. Tem? Então tá bom. Tenho. Então, primeiro, Morris e todo o time da Maturi aí, todos vocês da comunidade, quem está chegando hoje, quem aceitou nossos convites aí em parceria, né, do Social Good Brasil e da Maturi, muito obrigada por estarem conosco. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de poder compartilhar um pouquinho dessa jornada de educação em dados e ver se eu consigo trocar um pouco com vocês nesse momento, né? Tão importante sobre essa era dos dados, esse mar de dados em que todos nós vivemos, e a importância da fluência em dados. O Maurício falou um pouquinho, está um pouco baixo o meu áudio, então eu vou tentar botar um fone de ouvido, Jurandir, vamos ver se melhora. Espera aí, só um pouquinho. Quando você começou a falar, estava um pouco baixo, mas depois, pelo menos para mim, ficou melhor. Mas vamos ver se com o fone fica mais alto. Tá melhor assim? Agora sim. Tá. Então, tá bom. Tá ótimo. Então, como o Maurício falou, eu sou a Fernanda, eu tenho 59 anos, faço 60 agora, dia 4 de agosto, então me sinto muito à vontade de estar aqui nesse fórum e me lembro como se fosse hoje o dia que o Maurício chegou no laboratório do Social Good Brasil em 2014, com a ideia que poucos tinham, e na verdade eu acho que em toda a nossa história, eu acho que só o Morris que trouxe esse assunto dos 50 mais, essa causa, para a gente usar tecnologia e poder juntos aí achar, né, e uma forma que ele pudesse, com a nossa metodologia, lançar o que hoje é o Maturi, já foi o Maturi Jobs, e que é essa comunidade hoje, digital principalmente, que trata um assunto que hoje eu estou inserida, eu não estava, né? Quando eu idealizei o Social Good Brasil, eu estava abaixo dos 50, mas já tinha essa preocupação e gostei muito quando o Morris trouxe essa ideia que hoje está aqui, né? São todos vocês. Eu acho que como a gente sempre fala no Social Good Brasil, e eu tenho certeza que na Maturi também, nós formamos grandes famílias, essas comunidades que a gente cria e que são feitas por cada um de nós e por cada um de vocês, são pessoas que estão reunidas numa mesma causa, né? E aqui, então, eu fico muito feliz de poder estar juntando
aquilo que era o sonho do Morris, e hoje é de tanta gente, com um sonho que era meu e é de tanta gente hoje no Social Good Brasil, que é usar tecnologia e dados para ajudar a resolver problemas sociais, e hoje a gente está falando, sim, de um problema social das pessoas de 50 a mais, do mercado de trabalho, e como que juntos nós podemos, né, nos unir para que a gente enderece de uma maneira melhor tudo aquilo que acontece com as pessoas de 50 a mais. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de entrar na metodologia, na educação em dados, nas competências, nos níveis, na autoavaliação. Eu estou vendo aqui que a Lúcia está falando que desde 2014 participa como voluntária do festival. Você é da nossa grande família, né, Lúcia? Lúcia, fazemos juntos, né? Desde 2014 você está, desde 2012, e é assim que a gente se sente, né? Eu sou uma mera idealizadora, todo o restante foi feito por todos nós, né? Por vocês, por voluntários, pelos Lebers, né? Como Morris, enfim, todo mundo. Então, muito obrigada, muita gratidão, Lúcia. Mas eu queria desmistificar um pouco, eu já vi que tem muita gente aqui que entende de dados, gente que trabalha com dados, gente que trabalha aqui com marketing, né? Com várias áreas relacionadas a dados, mas eu gostaria de desmistificar um pouco a questão da alfabetização em dados, da educação em dados. Ela é e deve ser para todos nós. Hoje nós vivemos numa era de dados, num oceano de dados, e a gente precisa entender que nós temos que aprender minimamente o que são os dados, como usá-los, né? E não precisamos ser técnicos para isso, não precisamos ter profissão na área dos dados. Então, eu sou psicóloga, essa é a minha formação, e quando eu estava bem inquieta lá naquela fase dos 45, 46, eu fui fazer uma especialização em psicologia, de planejamento de carreira, orientação profissional e preparação para a aposentadoria. E o que eu mais aprendi lá foi sobre projeto de vida. Então, assim, casando um pouco de tudo, eu acho que a gente está aqui falando sobre questões técnicas, questões profissionais, né, e coisas do nosso projeto de vida. Não vejo projetos de vida hoje para a gente sobreviver no mundo digital sem encarar a questão da complexidade dos dados e tentar simplificá-la. Então, eu sou uma psicóloga que trabalho com dados, que tenho no meu trabalho voluntário no Social Good Brasil toda uma atuação e um desejo de democratizar a fluência em dados, trabalho profissionalmente na minha empresa, com os meus clientes, com dados, mas sou uma psicóloga. Então, eu não preciso estar lá no nível 4 de fluência em dados. Eu posso estar no nível 3, como eu estou, e trabalho muito bem com dados. Tem pessoas que podem estar no nível 1, no nível 2, e ninguém precisa ser especialista em dados. Então, isso é o primeiro momento, assim, a primeira mensagem que eu queria dizer para vocês, porque as pessoas chegam para nós um pouco assustadas. Nossa, mas o que eu tenho a ver com dados, né? O que eu tenho a ver com educação em dados? O que eu tenho a ver com fluência em dados? Dados estão na nossa vida. Então, a gente sabe, né? São muitos dados e evidências, muitas pesquisas dos últimos tempos, e a pandemia nos mostrou que nós temos que saber viver, conviver e sobreviver no mundo digital. A gente considera que os dados são o alfabeto do mundo digital, e por isso a gente fala de fluência em dados. Então, uma pesquisa de antes da pandemia mostrava já que quase 80% das pessoas com mais de 50 anos usam celular. Hoje deve ser muito mais, a gente faz muito mais coisas no mundo digital, porque a gente foi forçado a fazer isso pela pandemia. Então, se a gente não sabe o alfabeto do mundo digital, que são os dados, a gente não consegue evoluir em muitas coisas para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional. E muitas coisas também foram ditas nessa mesma pesquisa que perguntou como é que as pessoas de 50 a mais estavam no mundo digital e o que estavam usando, e as pessoas disseram que se sentem menosprezadas pelas empresas de tecnologia, que existe um preconceito com as pessoas de 50 anos ou mais, e que muitas vezes são tratadas como analfabetos digitais. Então, o que a gente está conversando aqui, o que Social Good tem como propósito, essa parceria com a Maturi tem como propósito, é inserir todo mundo nesse mundo aí da fluência de dados.
E o que a gente tem a ver com isso, né? Se a gente olhar para o mercado de trabalho, a gente vai ver que hoje a fluência de dados ela é tão essencial quanto já foi um segundo idioma. Ou pensando um pouquinho mais para trás, aí, no início do mundo digital, da tecnologia, saber manusear e operar e trabalhar com um pacote Office, que parecia tão básico, mas as pessoas tinham que ter isso. Hoje, o mínimo de fluência em dados, que a gente vai explicar o que é e que é essa metodologia, é necessária como já foram outros requisitos. Quem está dizendo isso não somos nós, é o Fórum Econômico Mundial, é o OCDE, né? São vários organismos internacionais que entendem que a capacidade analítica e a alfabetização em dados é uma competência essencial. O que é o nosso grande desafio? É traduzir isso para uma linguagem simples, para trazer isso mais para o dia a dia, para trazer para a vida de cada pessoa e não deixar no ambiente corporativo. Então, nós, como organização do terceiro setor, a gente tem esse propósito, que a fluência em dados, que a capacitação, que a educação em dados, ela não fique restrita a quem pode pagar, e a quem pode pagar cursos caros, e a quem está empregado no mundo corporativo. Que cada um de nós possa ter esse acesso. Então, o que a gente tem? Criou uma metodologia para isso, para democratizar. Eu fiz esse estudo inicialmente, para a gente entrar na questão da educação em dados no Social Good Brasil, e percebi que o movimento mundial é muito forte no mundo do trabalho em relação à alfabetização em dados, o data literacy, mas ele está restrito ao mundo corporativo. E quanto mais a gente restringe ao mundo corporativo, mais a gente exclui as pessoas que não estão empregadas no mundo corporativo. E aí, esse nosso sonho, junto aqui com vocês, com a Mature, para a nossa faixa etária, é que possa chegar para a nossa faixa etária também, porque, querendo ou não, os jovens, as pessoas mais jovens, elas já têm muito mais facilidade no mundo digital, né? Nós não somos nativos digitais, né? A maioria de nós aqui está para cima de 50 anos, nós não somos, então é mais difícil, a gente tem que reconhecer. Então, como é que a gente facilita isso, né? Pode deixar, Maurício, que eu te aviso do PPT. Eu vou dar, antes de entrar assim na metodologia e no assunto mais de capacitação, eu queria trazer 2 exemplos para vocês de dados na nossa vida pessoal. Depois vocês vão ver se identificam com a nossa apresentação em relação às competências e também aos níveis. Quando vocês vão comprar uma geladeira, ou nós vamos comprar qualquer bem na internet, o que a gente tem que fazer? Pesquisa. Vamos, bota no Google, a gente bota direto lá nos varejistas online. O que vai aparecer para vocês? Provavelmente 2.000, 3.000 opções, se for um grande varejista. O que você tem que fazer? Você tem que saber escolher, você tem que saber selecionar, filtrar, analisar, comparar, para depois chegar numa lista pequena, para depois ver o que você vai comprar, ou perguntar para alguém, ou se comunicar online com o vendedor, ou enfim, para tomar aquela decisão, você tem que passar por tudo isso. Não significa você só saber navegar num site, significa que você tem que ver todas as opções, saber ler aquilo, analisar aquilo, trabalhar com aquilo, né, se comunicar com aqueles dados, para depois tomar uma decisão. Então, isso é uma trilha de alfabetização em dados. É sobre isso que a gente vai falar. Então, isso vai servir para você tomar uma decisão desde a compra de um bem. Uma segunda exemplo que eu vou dar para vocês bem prático é na Covid. Quem teve que trabalhar e se atualizar e olhar e decifrar os dados que vinham todos os dias sobre a Covid? Estávamos todos sob pressão na Covid. Era tabela para todo lado, todo mundo virou analista de dados da Covid, né? E a gente precisava, como cidadão, a gente
está todo mundo em risco, né? Estava todo mundo em risco. Eu, particularmente, eu pensei, como é que o SGB pode ajudar nisso? Eu me voluntariei e liderei uma força-tarefa de 100 pessoas, 100 voluntários, e nós construímos 7 produtos de dados em tempo recorde para o estado de Santa Catarina, né? Todos nós juntos, sociedade civil, todos os poderes, né? Voluntários de todos os lugares vieram nos ajudar, para que a gente pudesse ter no mesmo banco de dados todos os dados da Covid de Santa Catarina, desde o caso 1. Isso nos ajudou a salvar muitas vidas, porque a gente conseguiu realmente monitorar todos os dados da Covid no estado de Santa Catarina, no sentido de que a pessoa tinha direito a receber os dados corretos, os dados tinham que ser também anonimizados já de base, que esse é um outro ponto que a gente falou de dados sensíveis ali no começo, Maurício, dados pessoais, dados sensíveis. O tomador de decisão, ele tem que ter os dados sensíveis, mas esses dados não podem ser passados adiante, eles têm que servir para ajudar a salvar vidas. Então, a Covid nos fez ter uma necessidade de também saber analisar dados e tomar decisões com dados, tomar decisões sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, com o que a gente ia fazer ali na pandemia. Quem de vocês, assim, se quiser botar no chat, se sentiu afogado no mar de dados da Covid, né, e inseguro nesse mar de dados? Quando a gente sabe ler um pouco melhor, analisar um pouco melhor, saber se aquilo é uma fonte fidedigna, se a gente não está na frente de uma fake news, porque o subterrâneo da Covid aí foi enorme de notícias falsas, né, de coisas para a gente, sobre a vacina principalmente, enfim, coisas muito complicadas em que a gente tem que saber realmente trabalhar com dados. Então, eu dou esses 2 exemplos práticos, por quê? Porque foram coisas que acabaram de acontecer com a gente, né? E a gente, então, sai do mundo técnico e vem para o mundo real. Desde eu comprar alguma coisa até tomar uma decisão para a minha saúde, eu preciso estar realmente nesse mundo de dados. E as empresas também, antes de entrar na apresentação, elas estão todas se preparando para serem guiadas por dados, para serem data-driven, né, que é a palavra em inglês, guiadas por dados, orientadas por dados. Então, não tem como trabalhar numa empresa ou para uma empresa sem conhecer minimamente e ser educado minimamente em dados. Por quê? Porque as empresas estão sendo guiadas por dados. Eu não gosto de falar nada com certeza. Isso eu acho que não é muito meu, mas uma coisa eu tenho certeza, quem no mundo empreendedor, e aqui tem muitos empreendedores, né, no mundo empresarial, não conseguir ser orientado por dados, guiado por dados, não vai sobreviver no mercado. Porque a concorrência de quem está guiado por dados, tomando decisão baseada em dados e até, às vezes, invadindo dados, sobrepõe. Então, nós não podemos desconsiderar, se nós queremos estar no mercado de trabalho com 50 a mais, a gente precisa encarar esse assunto de frente, né? Então, a gente trabalha, né, tanto no Social Good, quanto no meu trabalho profissional, com todo tipo de empresa, todo tipo de organização, todo tipo de parceiro, empresas de todos os lados, em qualquer lugar do Brasil, né, de porte médio para cima, elas estão trabalhando para se tornarem guiadas por dados. Maurício, eu vou te pedir para botar a apresentação, para a gente começar a falar assim, mais da parte palpável, com dicas mais práticas, dando ferramentas. O vídeo não é agora, né? O vídeo é depois. Pode botar o vídeo, se você... Pode ser. Eu acho que o vídeo dá uma situada, né? Pode começar pelo vídeo, então? Pode, aham. Ok, vamos lá. Sabe o que acontece quando você faz esse exercício aqui? É que isso é propaganda. Propaganda, gente. Pelos dados, eles devem achar que eu estou, ou saber que eu estou precisando de... Pois é, Maurício, olha, a propaganda para ti vai ser o fitness. Dados já foram chamados de um novo petróleo, mas a gente prefere ver os dados como um oceano vivo, cheio de mistérios para explorar.
e com o qual temos uma responsabilidade enorme de cuidar. Não que os dados sejam como a água, que se não for bem cuidada, pode mesmo acabar. Muito pelo contrário. O volume de dados gerados no planeta só aumenta cada vez mais. E não parece haver limite para os níveis que esse oceano invisível pode alcançar. O problema é que pouca gente sabe navegar e mergulhar nele. A maioria não sabe sequer nadar. Por isso, o Social Good Brasil quer ajudar a tornar cada vez mais pessoas fluentes em dados, o idioma mais essencial do mundo digital e para o futuro do trabalho. Para que, no mínimo, ninguém se afogue. Sabemos que é um processo longo, que envolve ensinar um idioma novo que nenhuma das 7.000 línguas faladas no mundo dá conta de traduzir. Mas também sabemos que isso é urgente. Os desafios do mundo nos pedem pessoas capazes de tomar as melhores decisões com base em dados e não achismos, mais preparadas para ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados, transformando a sociedade a partir desse conhecimento. Queremos formar novos exploradores desse oceano de dados, pessoas confiantes em suas bússolas, que as guiem para proteger os seus dados e usá-los para o bem. Sem medo de que a correnteza leve embora e com coragem para encarar, no mínimo, um mergulho. Venha embarcar com a gente na jornada de educação em dados Social Good Brasil e aprenda o idioma mais essencial para transformar a sua vida. Então, agora eu vou colocar a apresentação e aí você vai me avisando quando for para mudar. Então, gente, vocês que me escutaram um pouquinho aqui, né, na minha fala inicial, viram esse vídeo, conversaram aqui no chat sobre várias coisas em relação aos dados, vocês acham que a fluência em dados e a educação em dados é importante para o momento que vocês estão vivendo, pessoal e profissionalmente? Só para eu ter uma ideia, assim. Já tinham parado para pensar sobre isso? Tá, sim, é fundamental. Ótimo. Sempre foi. Maravilha. Beleza. Muito obrigada, gente. Bem, eu vou falar minimamente aqui sobre o que é o Social Good Brasil, porque eu acho que, né, a maioria de vocês não conhece, deve ter vindo pelo convite da Maturi. Então, eu vou tentar ser bem breve aqui, mas eu vou começar falando para vocês que a educação em dados é um sonho que a gente tem de democratizar, aquilo que eu falei, a gente não quer deixar no mundo corporativo somente. As pesquisas todas que eu estudei, principalmente de um projeto grande, de empresas grandes de tecnologia, de data literacy, elas não pesquisam o Brasil, elas pesquisam 5 continentes e elas pesquisam o ambiente corporativo. Então, elas pesquisam colaboradores, líderes, gestores, e nós não temos pesquisas sobre as pessoas que não têm acesso ao mundo corporativo. E aí foi que a gente chegou à conclusão de que, ok, essas metodologias estão boas, elas têm bastante fundamento sobre o data literacy, a alfabetização em dados, mas a gente precisa ir além. E o que nós vamos mostrar para vocês é o que a gente foi além. Como que a gente agregou valor nessas metodologias existentes e como é que a gente criou uma metodologia proprietária de educação em dados que serve para qualquer pessoa. Como que a gente criou ferramentas, né, muitas delas gratuitas, conteúdos que dão acesso gratuito àquilo que aqui mesmo no chat foi falado, é muito caro de pagar. Então, é um sonho nosso, e é um sonho também que a gente possa fazer isso com a Maturi, para esse público tão importante que fica tão excluído, né, mais até do que todo o restante do público. Pode passar, Maurício. Nós fazemos parte temos 10 anos, nossa organização tem 10 anos, nós nascemos com um sonho de usar a tecnologia, que na época eram blogs e e-mails, nós não estávamos nem na época aqui de Facebook e outras redes, para ajudar a resolver problemas sociais.
tivemos várias fases nesse uso da tecnologia, vários programas, e desde 2017 a gente trabalha com dados para o bem, dados para o impacto, dados para resolver problemas sociais, e agora a educação em dados, ela vem também para ajudar a resolver um problema social, que são as pessoas excluídas desse mundo da tecnologia e dos dados, por falta de capacitação e de informação. Pode passar, Márcio. Um pouco aqui do nosso histórico, né? Então, a gente tem um festival anual, que esse ano é em novembro, está todo mundo convidado, ele é gratuito. Em Floripa, esse ano vai ser híbrido também, vai ser presencial e online. Ficamos 2 anos aí no online, agora vamos voltar para o híbrido. 48 milhões de pessoas impactadas, mais de 200 mil pessoas aí na comunidade direta, mais de 15 mil pessoas nos nossos festivais, é o 11º ano do festival, e mais de 80 fellows aí disseminando toda a nossa metodologia. Pode passar. Alguns dados, então, que eu acho que fazem sentido aqui para a nossa conversa. Somente 24% dos tomadores de decisão de negócio estão totalmente confiantes nessa capacidade de ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Isso é uma pesquisa internacional e fala das 4 competências que são consideradas básicas na alfabetização em dados, que é ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Eu já vou falar sobre isso. Profissionais de mais de 50. 26% da população brasileira é composta por pessoas de 50 a mais, isso vai crescer, todos nós sabemos, né, e de maneira aí bem rápida. E nós temos mais de 70 trabalhadores com 70 anos ou mais cresceu mais de 20% em 12 meses. Então, a gente tem um outro cenário no mercado de trabalho, e esses são dados sobre eles, importantes. Pode passar, Maurício. Então, como que a gente pode começar a nadar nesse mar de dados? Primeiro, desenvolvendo as competências essenciais. As 4 primeiras que eu vou falar, elas são competências que estão consensadas aí internacionalmente sobre a alfabetização em dados, que é ler dados, trabalhar com dados, analisar dados e se comunicar com dados. As 3 próximas competências nós criamos na metodologia do SGB. Não adianta nada a gente saber tudo isso se a gente não conseguir aprender a tomar decisão orientada por dados, né? Então, essa é uma competência que está dentro da nossa metodologia. Uma outra preocupação que é da nossa organização, mas também o que todos nós vivemos, que é ética, proteção e privacidade de dados, que eles estão a dar acesso às pessoas para saberem trabalhar com seus dados, saber o que é dado sensível, o que é ético, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui nessa nossa conversa, muita gente sabe o que é, mas a maioria dos brasileiros não sabe nem que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que os protege, né? Que traz os direitos sobre os seus dados, e também os deveres sobre os seus dados, e a questão da ética e da sua segurança no mundo digital. E a questão do impacto social com dados, para que a gente, né, isso é o que a gente vem trabalhando aí desde o início do Social Good Brasil. Então, como é que a gente usa dados e tecnologias para gerar impacto positivo? Esse é o nossas 7 competências, eu vou falar um pouquinho mais delas. Ler dados. Então, uma pessoa que sabe ler dados, ela entende o que é, né, o que são os dados e quais os aspectos do mundo representam. Ao ler dados, ela sabe identificar e interpretar diferentes tipos de dados no seu dia a dia. Trabalhar com dados, são capazes de coletar, organizar, armazenar, descartar dados no seu dia a dia. Isso pode ser de uma maneira bem simples ou sofisticada. Quer dizer, se eu sei trabalhar com dados, eu sei separar os dados, eu sei ver se eles são, de que fonte eles são, eu sei guardar, pode ser num bloco de notas, gente, não precisa ser nada sofisticado, pode ser numa planilha, né, mas eu sei trabalhar com esses dados. Analisar dados, eu vou ter que saber responder e formular perguntas por meio de análise de dados, usando várias fontes. Então, eu tenho que saber pesquisar, eu tenho que saber comparar, né? Eu tenho que saber fazer uma análise dos dados que eu estou vendo. A gente dando, por exemplo, os dados sobre a Covid como exemplo novamente. E é todo tipo de dado para a nossa frente. Como é que a gente tinha que analisar aquilo, o que era fidedigno, o que não era, o que me servia, o que não servia.
e se comunicar com dados. Então, defender ideias, pontos de vista, decisão baseada em dados e evidências, promovendo engajamento dos públicos, contar histórias que fazem sentido com dados. Essas são as 4 primeiras competências que estão sendo aí super difundidas e ensinadas no mundo corporativo. Tomar decisão orientada por dados. Então, a gente precisa aprender a refletir de forma crítica, tomar decisões de identificação chaves com base em dados úteis e confiáveis. Então, a gente precisa saber também a confiança nesses dados, de onde eles estão vindo, saber identificar essas fontes, né? Se faz sentido, se não passar para frente as coisas, isso é um problema seríssimo. As pessoas passam para frente as informações que recebem sem checar. Uma pessoa minimamente educada em dados, ela vai aprender a checar essas fontes, né, a ter confiança nesses dados e não replicar coisas que podem, inclusive, causar bastante prejuízo na vida das outras pessoas. Fazer o uso ético dos dados em todas as ações, tendo privacidade e segurança para você e para as outras pessoas, e usar os dados para compreender e atuar em prol das causas socioambientais. Quando o Morris pensou em criar a Mature, de uma forma ou de outra, ele pegou um problema e estudou, né? Ele estudou o que estava acontecendo, o que viria a acontecer com as pessoas de 50 a mais no mercado de trabalho. Isso foi ler, trabalhar, analisar dados, se comunicar com dados, porque ele conseguiu falar sobre esse problema, tomar uma decisão que ele queria trabalhar com esse problema, usar tecnologia para ajudar a resolver esse problema, né, de uma forma ética e para causar impacto social. Então, o exemplo da Mature é o que eu uso para vocês como uma cadeia das 7 competências. Eu não só entendo aquele problema, estudo ele, analiso ele, mas eu chego em uma forma em que eu causo impacto com ele. Faz sentido, Morris, isso que eu estou colocando, assim? Talvez intuitivamente não foi isso que você pensou, mas foi isso que aconteceu, né? Total, com certeza. Algumas coisas foram inconscientes, mas faz total sentido. Eu gosto sempre de trazer para coisas práticas, porque fica mais fácil para a gente entender que não é uma questão técnica, é uma questão aplicada na nossa vida, né? E, nesse caso, num propósito maior que o Morris tinha, que hoje é de muita gente, mas se materializou porque ele estudou dados. Vamos adiante? Então, a nossa rota de navegação. Hoje, a nossa conversa aqui, ela faz parte da sensibilização, que é o nosso primeiro passo, que é mexer o modelo mental das pessoas sobre isso, trazer as primeiras informações, falar sobre educação em dados, sobre a metodologia. A nossa segunda etapa, a gente já fez o convite para vocês, o Morris refez o convite, que é fazer a autoavaliação. Com a autoavaliação, não só eu vejo como é que eu estou na minha fluência em dados, como eu recebo a minha recomendação e como eu consigo, então, ver como é que eu melhoro e navego melhor nesse mundo de dados. A outra rota da nossa navegação são as formações que eu vou falar, e tem daí nossos produtos gratuitos e os produtos que são com os nossos parceiros, e a comunidade. Então, a gente convida todo mundo para fazer parte da comunidade. Hoje está na sensibilização e autoavaliação, mas eu vou falar um pouquinho também das formações no final da nossa fala aqui. Pode passar. Então, em que nível que você está? Vá lá e faça a autoavaliação depois da nossa conversa, depois do Mature Day, e você vai receber seu nível de fluência em dados nas 7 competências, e você vai saber se você está no iniciante, no aprendiz, no praticante ou no mentor. Acho que vai para o próximo slide, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, são 4 níveis. Ó, o Paulo está falando aqui nível praticante, igual ao meu. O iniciante são aquelas pessoas que têm pouco conhecimento, né, em dados e competência analítica. Talvez ela tenha bastante dificuldade de usar os dados na vida profissional e pessoal, porque ela está começando uma jornada. O aprendiz, ele já entende a importância dos dados e das competências analíticas, ele sabe usar os dados de forma simples, toma algumas decisões orientadas por dados,
né, reconhece a importância da privacidade e segurança, bem como de gerar um impacto positivo. O praticante, ele já tem mais conhecimento, usa de forma mais prática, aquilo é que nem hábito, tá, gente? Quando a gente está no mundo dos dados, aquilo fica no nosso hábito. A gente já olha para um problema e já pensa de uma maneira analítica, já olha para que dados que a gente poderia buscar ou que estão ali evidentes para nós, e a gente começa a tomar decisões, a ter as decisões estratégicas com os nossos conhecimentos sobre os dados. E o nível de mentor já são aquelas pessoas que têm bastante conhecimento sobre dados, bastante capacidade técnica e conseguem ensinar outras pessoas. Então, provavelmente, quem não trabalha com dados, quem não é técnico na área, quem não trabalha com linguagem, né, com banco de dados, vai ficar aí no praticante, mesmo que já tenha bastante experiência. E tá ótimo para quem não é técnico, né? Mas quem está ali no iniciante ou no aprendiz pode virar um praticante e pode, então, conseguir navegar bem melhor no nosso mundo aí, profissional. Acho que eu estou no gestante, a Cláudia está falando. Acho que a gente indo para o aprendiz, pelo menos, ou para o praticante, a gente vai navegar muito melhor nessas aspirações aí dos 50 a mais no mundo do trabalho. Vou te passar, Morris. Que a melhor coisa do mundo é rir, né, gente? Eu acho ótimo, estou achando ótimo esse chat aqui, esse bate-papo. O que a gente tem de bem prático para vocês poderem, assim, ó, saiu daqui, além da autoavaliação, dar um passinho na fluência em dados. Essa série, Habilidades, que faz parte da sensibilização, está no YouTube. São 8 episódios gratuitos, ele tem um para cada competência, são curtinhos os episódios, de 10 minutos, numa linguagem bem fácil, em que a gente decifra cada competência, dá as dicas e ajuda que as pessoas tenham aquele passo ali do iniciante para começar a entrar aí no mundo de estar aprendendo sobre fluência em dados. Pode passar mais um. Só um detalhe, Fernanda, está no YouTube do Social Good Brasil, essa série não da Maturi, então a gente vai mandar o link no e-mail que o pessoal vai receber provavelmente amanhã de manhã, do pós-evento, com esses links todos, vai estar lá também o link para essa série. Isso, obrigada, Morris. No YouTube do Social Good Brasil, gratuito, estão todos ali, são 8 episódios. E ele começa com o episódio Será que o celular está me ouvindo? E eu vou deixar vocês curiosos sobre isso. Vão lá e vão ver se o celular está ouvindo ou não está ouvindo e por que ele ouve. Mas, brincadeira à parte, se você assistir esses episódios aqui, você vai estar já com mais informações, né, sobre ser fluente em dados. Então, eu super recomendo, é gratuito, compartilhem com todo mundo, porque pode ajudar bastante a assistir, investir 8 vezes 10 minutos aí da vida de vocês para assistir esses episódios que vão ajudar a capacitar influência em dados. Pode passar, Mons. Bem, a gente também tem o Festival 365. O que é isso? É um ambiente online no qual nós temos todos os conteúdos dos festivais e todos os conteúdos super ricos com gente muito top sobre educação em dados. Então, ali vocês vão poder assistir palestras, né, painéis, workshops de feras em educação em dados gratuitos também, em que são verdadeiras aulas, né? Eu diria que são aí masterclass de educação em dados gratuito para todo mundo. E um dos nossos cursos, né, da capacitação, da área de formações, é o Cidadão de Dados, que é um curso que a gente já está há algum tempo com turmas. São turmas que a gente faz fechadas, em company, em parceria com empresas, em parceria com organizações, e agora aí, junto com a Maturi, tentando formar turmas aí para 50 a mais, né, Morris, em que as pessoas realmente se capacitam, aí tem um curso, tem certificado, são 20 horas em 8 módulos de aulas gravadas, encontros semanais, para fortalecer a mentalidade analítica,
a aprender a lidar com esses desafios de fake news, vazamento, manipulação de dados, mais consciência sobre esse mundo de dados, os nossos direitos e deveres, e é um curso que tem feito, assim, bastante sucesso, tem sido bastante eficiente para as pessoas, né, os feedbacks, os NPS das pessoas que participam, e eles cobrem as 7 competências e ajudam realmente que as pessoas venham para um nível aprendiz, né, de educação em dados. Depois o Maurice vai continuar conversando com vocês sobre isso, a gente vai ver de que forma que a gente né, faz essa parceria para poder disponibilizar, e eu acho que a minha mensagem, assim, antes de abrir para a gente começar a conversar, que eu acho que é uma parte bem importante, é reforçar que a educação em dados não pode ser para poucos, ela tem que ser para todos, né? A gente tem esse propósito realmente porque é o nosso DNA, e a gente sabe que as pessoas que não conseguirem se ambientar nesse mundo digital e principalmente no de dados, elas vão acabar se afogando nesse oceano e a gente não quer isso, a gente quer que todos possam nadar e, principalmente quem está 50 a mais, estar conosco aí nessa democratização e nessa evolução mesmo, que seja de pouquinho em pouquinho, na fluência em dados. Eu espero que eu tenha conseguido, assim, dar uma ideia geral do que é a nossa metodologia, do que nós fazemos, e fico à disposição, Maurice, sua e de todo mundo, para trocar sobre a educação em dados. Muito obrigada. Muito bom, Fernanda. Muito obrigado. Foi muito didático, né? Eu que já tinha visto boa parte desse conteúdo, aprendi mais coisas aqui com você, então foi ótimo. Eu vi pelo chat que o pessoal gostou bastante. Então, eu convido agora as pessoas a colocarem suas perguntas aqui no chat para a Fernanda responder sobre esse assunto. A gente tem aí uns minutinhos desse bate-papo com ela. Antes da gente seguir para os próximos momentos do Maturity, como eu falei, a gente vai ter um momento pitch e depois as salas de networking. E a gente, o pessoal está perguntando se esse conteúdo vai ficar gravado. Sim, gente, a partir de amanhã, todo esse conteúdo do Maturity vai estar no YouTube da Maturi, que pode ser revisto por qualquer pessoa, tá? A gente compartilhou na comunidade Maturi, no nosso grupo lá do Facebook, para as pessoas já mandarem perguntas, né, que gostariam de saber sobre esse tema. E já tem algumas perguntas que a gente tinha recebido, que se não tiver nenhuma pergunta aqui no chat eu vou trazer. Deixa eu ver, por enquanto, acho que pergunta não tem, né? Então eu vou trazer aqui. Bom, tem aqui a Silvia já perguntou a diferença de dados sensíveis e dados pessoais. Ela falou, afinal, qual que é a diferença? Então, todos aqueles dados, né, a gente tem toda uma consideração aí da LGPD, né? E os dados sensíveis, assim, não podem ser revelados. Quando a gente falou dos dados sensíveis da COVID, nós escolhíamos ali várias variáveis sobre a saúde da pessoa e se ela teve COVID, não teve COVID, tudo estava integrado. Se ela foi hospitalizada, não foi hospitalizada, que comorbidades ela tinha, eram 100 variáveis. Esses dados não podem vir a público de jeito nenhum, eles são dados sensíveis, né? Eles são dados da saúde das pessoas. Então, dados que revelam origem racial, étnica, convicções religiosas, filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas sobre saúde ou vida sexual de uma pessoa são dados sensíveis, né? São dados que não são abertos, que não são públicos, que a pessoa vai falar se ela quiser, ela vai expor se ela quiser, mas ninguém tem direito a expor dados sensíveis. Então, por exemplo, existe muita discussão sobre a entrega dos nossos dados para as empresas, né? A gente entrega os dados que quiser, mas a gente teria que estar protegido para que esses dados não sejam usados a não ser para a finalidade que nós dissemos que poderiam ser usados. Então, esses dados não podem vazar, mas nós vivemos num mundo e num país de vazamento de dados. Os nossos dados sensíveis estão espalhados por aí.
né? E tem muita coisa, a gente ficaria falando aqui 10 horas sobre vazamento de dados, segurança de dados, dados sensíveis ou não. Então, a gente é que tem que ser educado em dados para não expor os nossos dados sensíveis, para não correr o risco desses dados estarem espalhados. Agora, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho como esse que a gente fez na Covid, do SGB, era um trabalho que eu tinha 24 horas de cuidado para que tudo que fosse construído com aqueles dados fosse anonimizado. Então, a gente tem tecnologia hoje para anonimizar tudo. Quando alguém imputava lá, por exemplo, o laboratório imputava que a Fernanda tinha testado positivo para Covid. Aquilo já ficava embaralhado lá de um jeito na anonimização que não aparecia a Fernanda. Aparecia que era uma pessoa de 58 anos e tal, mas não o meu nome, o meu CPF ou a minha localização. Então, ninguém pode usar esses dados, por exemplo, da minha saúde, para outras finalidades, mas se usa. Então, o que nós temos que fazer? A gente precisa ser educado em dados. Segundo, a gente precisa saber proteger nossos dados, e a gente não pode dar os nossos dados de qualquer jeito para qualquer ambiente que pede os nossos dados. Eu não estou falando nem em fake news, em fraude, em nada, eu estou falando de nós nos protegermos antes de qualquer coisa acontecer conosco. E aqui, a gente está numa comunidade grande, muita gente já deve ter passado bastante perrengue por conta de dados vazados, né? Agora, tem os dados que são públicos, né? Tem dados que acham sobre nós, que não são esses sensíveis aqui que eu citei. Bom, Fernanda, tá bombando aqui de perguntas. Tem uma que o César fez, que eu vou conectar com uma que a Cláudia tinha feito na comunidade, que acho que tem a ver. O César perguntou se para ser praticante em dados, você tem que ser especialista em Excel, gráficos, banco de dados e etc. E a Cláudia estava querendo saber justamente se a fluência em dados está relacionada a uma profissão que tem a ver com tecnologia, né? Uhum. Tipo analista de dados e tal. Não. A primeira resposta é assim, vou voltar lá no começo, porque às vezes as pessoas também não estavam aqui quando a gente começou a conversar, né? Eu sou uma psicóloga, eu trabalho com dados, uso dados para meu trabalho pessoal, meu trabalho voluntário, mas eu não sou especialista em nenhuma ferramenta, eu não mexo em banco de dados, eu não programo, enfim, eu não sou técnica, mas eu tenho um nível praticante, então eu não preciso ter domínio de tantas ferramentas, eu preciso saber ler, trabalhar, analisar e me comunicar com dados. Bem, isso não envolve ferramental, né? Envolve conhecimentos, envolve análise e pensamento analítico e crítico. Quando a gente vai para o mentor, aí sim essa pessoa trabalha realmente com dados, com banco de dados, com muitas ferramentas, com tecnologia. Então, quando vocês responderem a autoavaliação, vocês já vão conseguir identificar ali se a gente está para uma área mais técnica ou se a gente pode chegar a ser praticante sem ser dominante. Eu posso dar aula, eu faço workshop sobre dados, eu ensino dados, eu ensino empresas a trabalharem com dados, a serem guiadas por dados, mas eu não sou técnica e não tenho que ter o domínio de todas essas ferramentas. Por exemplo, eu ajudo a construir produto de dados, mas eu não sei mexer num banco de dados. Não sei se eu consegui exemplificar bem. Acho que sim, acho que ficou mais claro. Ótimo. A Selma fez uma pergunta aqui que acho que muita gente pode estar se perguntando, que é o seguinte: como uma pequena empresa vai saber ser orientada por dados? Tem uma resposta simples para isso? A resposta simples é que não existe nenhuma transformação em empresa, e eu já trabalho há muitos anos com isso, se a gente não mexe o modelo mental dos líderes e se os líderes ou quem está na frente da gestão daquela pequena empresa ou de uma empresa de qualquer porte não tenham uma educação em dados e uma fluência em dados. Porque você precisa saber minimamente de dados quando você está gerindo uma empresa ou empreendendo, né? É isso, assim, esse é o ponto de empreender e ter esse conhecimento. O que eu recomendo? Não tem dinheiro para investir na empresa ou na pessoa num curso caro sobre dados,
segue aqui nas nossas ferramentas gratuitas, né? Fica aqui com a gente, que a gente consegue dar um pulo de um lado para o outro de uma forma mais acessível. Um curso de dados, ele é caro, né? E aí vem de novo o ponto da democratização. Mas eu incentivo que quem está num pequeno negócio, bem pequeno mesmo, iniciante ou que não é iniciante, que comece a sua liderança a se educar em dados. Legal. A Solange fez uma pergunta aqui que acho que é bem pertinente no nosso dia a dia. Ela quer saber o que se orienta sobre se é correto ou não, né, passar o CPF em lojas e farmácias, por exemplo. Uma pergunta bem complexa, também tem um episódio aí do YouTube sobre isso. Tem muitas variáveis, gente, muitas variáveis sobre dar ou não dar os dados para esse tipo de negócio. Eu vou falar um pouco por mim. Quando eu vou entregar meu CPF para alguma empresa, eu procuro ver antes que empresa é essa, qual é o grau de credibilidade dela, se ela está, né, cumprindo aí com o que ela tem que cumprir na LGPD. Então, eu não entrego para empresas que eu não acho que tenham um grau de confiança mediano. Por quê? Porque essas empresas, elas têm muitas ferramentas para usar essas informações dos dados. O CPF, querendo ou não, é público para todo mundo, né? Porque você vai lá e faz uma busca e acha o CPF de todo mundo. Mas, às vezes, você não entrega só seu CPF, você entrega outros dados que as empresas usam de qualquer forma. Então, assim, primeira coisa, não deem um check em aceita tudo. Não aceita cookie o tempo inteiro, não dá os dados sem ler o que está escrito lá, né? A gente não tem tempo para falar aqui de inteligência artificial, gente, mas a inteligência artificial, ela está por tudo aí, né? Então, assim, tudo pode ser feito com aqueles dados que você entrega. Para onde eu dou meus dados? Para onde eu posso ter algum benefício, né, que possa entregar para mim coisas que eu quero. Então, por exemplo, sou uma usuária de muitos e muitos, muitos anos da Amazon. Não vou fazer nenhum aqui juízo de valor da Amazon, mas por que eu dei meus dados da Amazon desde o início? Porque ela me trazia as melhores recomendações. Eu sou louca por livros, eu estudo muito, e ela me trazia com inteligência artificial e me traz as melhores recomendações nos assuntos que eu gosto, então eu estou sempre recebendo coisas importantes que eu gostaria de receber. Então, a gente precisa saber o que a gente está recebendo em troca quando entrega os nossos dados para alguma empresa. Não sei se faz sentido, mas, né, eu respondo assim mais pessoalmente isso. Com certeza, tem que fazer sentido, né, daquele dado e tem que confiar, tem que conhecer, né, para quem você está dando. A Clara perguntou, achei interessante essa pergunta, se fotos são dados sensíveis. Bem, depende de foto do que, né? Mas uma coisa que a gente tem que saber, gente, é que se a gente botou uma foto no ambiente digital, é para todo sempre. Então, cara, muito cuidado com o que a gente não só coloca de dados, mas, claro, imagens são dados, né? Muito cuidado com as imagens também, porque aquilo é um rastro que nunca se apaga. Sim, e tanto são dados, né, que os sistemas conseguem ler fotos e identificar, né, e marcar automaticamente tudo isso. Curi perguntou como na prática a fluência em dados pode auxiliar na busca de um lugar no mercado. Se você puder mostrar que você tem essa capacidade crítica, analítica, né, que entende, que já fez um curso, que está mais capacitado, com certeza isso vai contar pontos para empresas que estão fazendo seleção aí com esse pensamento aí mais data-driven. Vai ser analisado num processo seletivo a capacidade analítica da pessoa.
né? Então, essa fluência em dados, ela vai ajudar sim, e vai ajudar não só a ser contratada, ela vai ajudar você permanecer num posto de trabalho, porque quanto mais você conseguir consolidar essa sua fluência em dados, mais valorizado você vai ser, independente da idade. Assim. Então, o pensamento analítico, a tomada de decisão baseada em dados, ela é essencial, porque se você entra numa empresa que já está num caminho aí guiada por dados, data-driven, como a gente conversou, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalho na minha empresa, né? O Social Good é meu trabalho voluntário, tá? Então, assim, eu procuro transpor para o trabalho voluntário aquilo que eu faço profissionalmente. É uma retribuição que eu faço e que eu acho que tem impacto. Mas eu trabalho ajudando empresas e líderes a se tornarem guiados por dados, a serem educados por dados. Eu estou há 3 anos trabalhando com uma empresa do Mato Grosso, que atua no norte todo do país, que trabalha com negócios que tem mais de 1.000 colaboradores, trabalha com todo tipo de colaborador de nível educacional, né, de formação, trabalha com agronegócio, com fazendas, com lugares longínquos, e era um enorme desafio que a gente pudesse criar um caminho data-driven para esse grupo. E hoje, depois de 3 anos, ontem, inclusive, a gente fez uma reunião, a gente criou 7 projetos estratégicos, um deles envolvia a cultura, e hoje todas as pessoas da organização sabem e trabalham com dados. Seja o vendedor lá da ponta, né, o cara que está na fazenda, o líder, o diretor, o gerente. Por quê? Porque a empresa decidiu que ia, acima de tudo, criar uma cultura de dados para que, quando for dizer assim, eu vou, então, oferecer para tal cliente, mas se eu for oferecer por quê? Né? Porque ele tem o perfil, porque tem um histórico, porque está aqui nesse banco de dados, você olhou. Então, isso foi criado em uma empresa desse tipo, que era uma empresa que não é uma empresa de Sudeste, que a maioria de nós está no Sudeste ou no Sul, né, pelo que veio aqui na pesquisa, é do Norte do Brasil, gente, que é outra realidade, e se conseguiu levar a cultura de dados, pelo menos basicamente, para todos os colaboradores da organização. Então, isso é possível. Então, quando eles vão contratar alguém hoje, vão abrir uma vaga, eles já olham essa capacidade da pessoa de trabalhar com dados, de ler dados, de analisar dados. Não tem mais achismo. O Morris começou com aquela frase, e a gente não tem mais como trabalhar com achismos. Então, para entrar e para se manter no mercado de trabalho, a gente tem que ter dados para embasar por que a gente está dizendo para a empresa fazer determinada coisa dentro do nosso emprego, seja lá qual for. Né? Eu vou ter que indicar para alguém fazer alguma coisa, porque baseado em dados e evidências, e não no que eu achei, ou que aconteceu, ou em síndrome de Gabriela, eu fui sempre assim, você sempre assim. Não, gente, não tem mais isso no mercado de trabalho. A gente tem que encarar que não tem, e ainda bem que não tem. Exatamente. Ótimo. Bom, vamos para as últimas perguntas aqui, já 6h30, temos que liberar a Fernanda para dar continuidade, mas o Eduardo Fernandes perguntou uma coisa que eu vejo muita gente também em dúvida, se o Pix é uma fonte de dados preocupante sobre o tema de segurança. Eu vejo muita gente aí, né, meio com medo de usar Pix, talvez porque não é seguro, enfim, e acho que se conecta um pouco com o tema. Então, gente, na hora que você usa o Pix, você dá, né, você deixa toda a sua vida financeira ali rastreada. Então, quem não tem nenhum problema com a sua vida financeira, espero que ninguém tenha, o Pix não vai trazer maiores problemas, mas como tudo, pode ser quebrado, pode ser vazado, pode ser mal utilizado, as pessoas podem ser induzidas, né? Então, pessoas com pouca educação digital, pouca educação em dados, acabam sendo induzidas a golpes com Pix, porque ficou muito mais fácil, cara. Dá um Pix, dá o teu telefone, você manda dinheiro para alguém. Quando que você vai rever esse dinheiro de volta? Nunca.
né? Então, eu acho que o cuidado é assim, com essa facilidade que foi criada também, não só com rastreamento. Muitas pessoas caem no golpe do Pix o tempo inteiro, né? E aí fica muito mais fácil ter fraude, ter golpe. Tem algumas pessoas que vêm conversar comigo e falam, não usa Pix. Né? Usa lá a transferência convencional. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por mais que eu tenha educação em dados, eu não uso o token de banco no meu celular, por N motivos. Né? Mas são decisões que, com a educação em dados, a gente toma a nossa decisão. Eu uso o Pix para determinadas coisas, eu não uso, porque o token no celular não é porque eu estou com medo do banco, não, é porque se eu perder o celular é um problema gigantesco, então eu prefiro ter um token físico para operar o banco. Eu prefiro fazer operações de pagamento de transferência bancária do que de Pix, mas às vezes a pessoa só tem o Pix, não tem a conta para dar ali, você quer fazer alguma coisa, então paga no Pix. Mas volto, tudo depende da nossa educação e da gente saber os riscos e benefícios de cada coisa. Né? Sim. Bom, vou então para a última pergunta aqui, conectando duas perguntas, na verdade, do Michel e da Marcial. Ela perguntou de que forma o metaverso entra nessa questão de dados, se blockchain são mesmo mais seguros. E o Michel perguntou se conecto porque ele pergunta se essas ferramentas, os ambientes digitais onde a gente já transita hoje, como as redes sociais e tal, se os nossos dados pessoais estão protegidos por ali. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que, gente, pelo volume de vazamento de dados que a gente tem, né, quem está acompanhando aí, não tem nada muito protegido. Né? Então, é fato. A gente tem lá nos nossos posts, inclusive, alguns links para a pessoa ver se caiu em vazamento de dados, não caiu em vazamento de dados. Difícil, né, afirmar segurança, e quando a gente vê dados aí de públicos, dados privados, né, sendo vazados, em vazamentos aí de milhões de dados. Então, todo cuidado é muito pouco. Sobre tecnologias, né, o blockchain, ele vem, né, é uma tecnologia que todo mundo acredita, aposta muito, que vem a melhorar a segurança aí no ambiente digital. Ela é uma tecnologia que não está restrita às criptomoedas, né, a transações financeiras, uma tecnologia que está por trás aí dos ambientes digitais. Teoricamente, não se quebra blockchain, mas, teoricamente, né? Eu tenho um filho que trabalha com inteligência artificial, com blockchain, eu converso muito com ele, e agora ele está trabalhando, ele é programador, ele foi contratado para trabalhar numa empresa internacional, foi contratado aqui pela internet, assim, fez a seleção e foi. E ele está trabalhando em criação de token para blockchain. E às vezes eu tento conversar um pouco com ele sobre isso. Ele falou, mãe, não tem segurança em tudo assim, eu trabalho com isso, né? E aí eu entro no metaverso, eu pergunto para ele também sobre o metaverso. O metaverso, gente, eu estou também engatinhando como a maioria das pessoas está engatinhando. Tem um manual aí sobre metaverso bem bacana, depois eu posso até passar para o Morris para compartilhar com vocês. Duas coisas, Morris, que eu vou passar para vocês, esse manual do metaverso e um manual de prevenção de fraudes e golpes, que é do Ministério Público de Pernambuco, que eu acho super valioso, porque quem não foi abordado por algum golpe aí, eu já fui por vários, não caí, mas fui por vários. Então, eu acho que são coisas que são bem práticas. O metaverso são apostas, né? As grandes empresas de tecnologia, eu não tenho nada contra elas, elas estão fazendo apostas bilionárias em metaverso. O Facebook é uma delas. A gente já viu na história recente aí ambientes virtuais para substituir o nosso ambiente que não é virtual como o metaverso. Muitas coisas não deram certo. Agora,
tem tanto dinheiro envolvido nesse metaverso que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com ele, gente. Eu sou muito, quando eu não sei, eu falo que não sei mesmo, não sei, né? Tá o povo pagando para ver, tá muita gente aí botando muito dinheiro nisso, eu tô vendo coisas bem absurdas aí no metaverso. Pela quantidade de dinheiro envolvido, em alguma coisa vai dar. Agora, eu sou daquela, né, como uma boa psicóloga, e que gosta muito de ver o lado humano das coisas, por mais que a gente fale de idade e de tecnologia, nós temos que falar dos seres humanos, e a gente cuida muito disso no Social Good Brasil. Então, nada vai superar o nosso convívio humano. O metaverso não vai ser o nosso mundo, né? Então, tem muita gente apostando aí que o metaverso vai ser o mundo, vai ser tudo virtual, vai ser... Eu particularmente não acredito. Legal. Eu vi esses dias, Fernanda, falando sobre novas profissões, dizendo que já tem profissões aí de trabalhar no metaverso pagando 40 mil reais e tal. Se é verdade ou não, não sei, mas a gente sabe que tem uma tendência, mas eu acho que é só, na verdade, uma evolução da gente já estar no ambiente digital, né? Isso que a gente está fazendo aqui é toda uma interação no ambiente virtual, não deixa de ser, né? Que foi impulsionado pela pandemia e que vai evoluir para outros formatos e ficar talvez um pouco mais real, mas acho que ainda tem muito para evoluir, para a gente aprender. Tem outras perguntas aqui, mas senão, para a gente não ficar até amanhã, depois a gente vê se consegue responder de outra forma, mas tudo isso que você falou que vai indicar, a gente vai compartilhar com o pessoal, tem gente pedindo indicação de curso, depois a gente também tenta compartilhar tudo isso. Então, Fernanda, eu quero agradecer muito a sua palestra, como o pessoal falou aqui, foi uma aula realmente, a gente aprendeu muito e é sempre um prazer te ouvir, saber, né, de todo esse trabalho que você faz e a importância, né, da gente conhecer e se aprofundar um pouco mais em dados para a nossa vida pessoal e profissional, né? Então foi um grande prazer, viu, ter você aqui com a gente. Eu que agradeço todos vocês, pena que a gente não tem mais tempo e não consegue conversar com todo mundo, mas depois, se você quiser até compartilhar as perguntas ou comentários, vai ficar salvo aí, compartilhe, eu respondo da forma que for melhor. E eu vou terminar com uma delas que eu consegui passar uma leitura dinâmica aqui sobre o crédito consignado e essa indecência do uso de dados, né, gente? Eu ficava pensando, muitas vezes pessoas relatavam, eu comecei a trabalhar muito cedo com carteira assinada, então, quando eu fiz 55 anos, eu tenho 59, eu fiquei com direito à aposentadoria do INSS, e eu apliquei para a minha aposentadoria. Eu sabia que no dia que eu ia me aposentasse, que o INSS concedesse minha aposentadoria antes de eu saber, eu ia começar a receber ligação do crédito consignado. Eu descobri que eu estava aposentada quando eu comecei a receber essas ligações, eu nem sabia que estava, tá? Então, assim, isso é uma indignidade, porque, assim, é um uso dos nossos dados para invadir a nossa privacidade e para enfiar as pessoas que não têm condições financeiras em dívidas, em empréstimos, gente. Isso é um exemplo de mau uso de dados. Então, se a gente puder ajudar as pessoas que estão para se aposentar ou aposentados sobre esse risco e sobre como lidar em relação a isso, é um grande favor que a gente está prestando para a sociedade, para as pessoas da nossa idade, né? Eu acho, assim, abusivo, respondendo essa pergunta, né? E fica aí um exemplo maravilhoso sobre o mau uso e a necessidade da educação em dados, vocês não acham? Recebe mais de 10 ligações por dia. Sim, gente, inacreditável. Né? É muito comum mesmo, muito, muito bem lembrado. É triste, mas a gente sabe que é real. Bom, Fernanda, muito obrigado novamente. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa difundir cada vez mais essa questão e acho que demos aí um grande passo para levar isso para os matures. Vamos compartilhar, como eu falei, a gente vai ter toda essa palestra gravada a partir de amanhã no YouTube da Mature. Todo mundo vai receber por e-mail também esse material com os links. Sugiro que façam a autoavaliação para poder saber que nível que vocês estão e ter um pouco mais de noção, né, de como que você está e o que você precisa fazer para ter mais controle na sua vida com relação a isso. Então, vamos dar continuidade. Fernanda, fica à vontade. Obrigado de novo. Foi um prazer. Obrigada eu, gente. Muito obrigada. Um beijo grande, viu? Beijo.
Então, gente, agora vamos para o momento pitch. Antes do networking, a gente vai ouvir... Deixa eu abrir aqui de novo minha apresentação. Vamos ouvir, aqui lembrando da fluência em dados, vocês vão receber o link para fazer a autoavaliação. A gente vai ouvir 4 apresentações aqui de matures, que têm projetos, que já estão começando, já estão empreendendo, e estão buscando parcerias, né? Querem divulgar aqui para poder fazer novas conexões, parcerias. Então, eu vou chamar aqui pela ordem que eu tenho, e aí vou desmutar, só que são máximo 3 minutos para falar, tá? E aí depois vocês podem continuar na sala de networking, que vai ter em seguida, e no próprio chat.